Bem-vindos ao Pode Ser Novos, o podcast da Novos Contabilidade. Para quem não me conhece, eu sou Brenda Rotondo, eu sou CEO da Novos Contabilidade e hoje eu estou aqui com o Yuri, responsável comercial e membro do Conselho Estratégico da Novos Contabilidade, e com o Antônio, que é o fundador, sócio, diretor, o mentor aí da Novos. E a gente tem hoje um convidado super especial que está aqui, porque o podcast Pode Ser Novos, gente, ele foi inspirado no empreendedorismo. A gente quer trazer esse movimento, a gente quer fomentar esse ecossistema. Isso pra gente sempre foi muito importante e por isso a gente está trazendo assim um participante de peso hoje, o Fred Amaral. Ele é autor desse livro aqui que hoje a gente vai falar sobre ele, sobre os 12 P's para empreender. E a gente está falando hoje com ele, que é advogado tributarista, autor de 2 livros, CEO do E-Auditoria, cofundador da ABETRI, que é a Associação de Ética Brasileira do Tributário, né? Criador, empreendedor do Empreendedor Tributário, que ele tem vários conteúdos muito interessantes. A gente sempre segue ele lá, tá sempre com a gente e se dedica realmente ao estudo da auditoria digital. Fred, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Nossa, Brenda, muito obrigado pelo convite. Nossa, gente, estou muito feliz, porque eu sou um fã declarado da Novos Contabilidade, já acompanho o trabalho de vocês há muitos anos, né? E fiquei muito feliz com o convite para a gente falar exatamente sobre empreendedorismo, sobre como a gente pode, através de um método simples, trilhar um caminho de sucesso, né? Muitas coisas que as pessoas deixam de fazer ao longo dessa jornada que são essenciais para você trilhar o sucesso. Então, muito obrigado pelo convite, vai ser um papo muito legal. Obrigado. Fred, empreender realmente é um super desafio, né? A gente sente isso na pele todos os dias e a gente convive com muitos empreendedores, os nossos clientes estão ali com a gente e a gente vê o quão é difícil. E você escreveu um livro focado nisso. Me fala, o que te inspirou a escrever esse livro? Assim como você, eu também trabalho com muitos empreendedores, né? Eu hoje, vamos voltar um pouquinho na história, né? Eu sempre empreendi na minha vida, sempre empreendi desde novinho e para mim foi quase que um caminho natural, sabe? Um caminho que a gente foi trilhando desde criança, né? Meus pais empreendiam também e eu comecei a trabalhar com um pai muito novo e para mim eu nem via um outro destino que não fosse empreender. Então, começou comigo desde cedo. E o empreendedor leva muito tombo, né? Leva Muito. muito tombo na vida, muita Oh. pancada na cabeça, muito aprendizado. E então, para quem não me conhece, eu sou advogado, comecei a trabalhar no direito, mas há 15 anos atrás eu mudei o rumo da minha carreira e comecei a ir para a área de tecnologia. Para começar, ao invés de atender as empresas, começar a atender os meus colegas de profissão, contadores, advogados, fornecendo ferramentas para que essas pessoas pudessem atender as empresas. Ou seja, continuei trabalhando com pessoas que empreendiam, donos de escritórios, donos de empresas de consultoria. E ao longo dessa trajetória eu fui vendo, mapeando várias experiências boas, várias experiências ruins dessas pessoas, e a gente foi aprendendo. Então eu somei as minhas experiências boas e ruins com as experiências boas e ruins que eu acompanhava dos meus clientes também. E isso começou a virar tema de palestra, sabe, Brenda? Começou a virar assim, a gente tem que falar sobre um determinado tema, porque está sentindo uma necessidade de uma área, alguma fragilidade que o público está tendo. Aí a gente fazia. E aí, de repente, nessa que a gente está rodando e conversando com vários empreendedores, eu comecei a olhar assim, falei, cara, que engraçado, um monte de coisa que eu faço começa com P. Falei, isso dá um método. Eu falei, isso dá um método. Porque fica bonitinho, né? Pô, um monte de coisa começando com P e eu fui ordenando, falei, olha só que engraçado. E aí a gente começou a colocar aquilo em sequência e virou uma apresentação, comecei a fazer essa palestra em vários locais. Que E de legal. repente essa palestra começou a ser bem bacana. Eu falei, cara, isso dá um livro. E Uma aí, coisa levou a outra. aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou transformar isso que a gente já estava conversando já com os nossos clientes, né, com os nossos parceiros, num livro. E aí é um projeto bem desafiador, né? É. Porque a gente já não tem tempo nenhum, Imagina escrever um livro, né? mas, né, com a graça de Deus, consegui Nossa. e tá aí.
Muito bom, muito bacana. O livro também tem uma leitura muito fácil, né? Você escreve de uma forma muito leve. É muito bom pra gente ler no dia a dia. Super recomendamos, viu, gente? E assim, agora eu quero saber, qual que é o P que você considera, assim, mais importante? Tem o P que você fala é o mais importante? Tem, Tem. tem. Qual? Assim, todos os P's são importantes, mas tem um P que eu acho que se você não tiver, você não consegue aplicar os outros P's. Que, na minha opinião, chama-se pensamento positivo. É. Positividade. Vou te explicar por quê. A gente vai chegar lá e tal, mas quando você não tem um pensamento positivo, quando você é uma pessoa pessimista, a gente comentou que o empreendedor, ele leva diversos tombos. O que o pessimista faz quando cai pela primeira vez? Ele, primeiro, a autoconfiança dele Já vai era, lá né? para baixo. É. Então ele já começa a falar, por exemplo, ele saiu para vender, tomou um não. Aí, ao final dessa visita, o pessimista já fala o quê? Ah, isso não é para mim. Eu não nasci para isso, eu acho que não vai dar certo. Logo de primeira. E se você não tem autoconfiança, você não consegue, primeiro, vender, conquistar clientes. Você não consegue conquistar parceiros, porque como é que você vai Não formar consegue. parceria você estando inseguro daquilo que você faz? E principalmente também você não consegue liderar a equipe. Como é que você vai exercer a liderança dentro do seu escritório se você não, não confia em você mesmo? Então, assim, isso já atrapalha demais. E se você é uma pessoa que não tem positividade, o que vai acontecer? Você automaticamente vai perder a sua motivação. Então, sua automotivação vai lá para baixo. E aí eu te pergunto, como é que uma pessoa desmotivada acorda às 5 horas da manhã para percorrer o que tem que ser percorrido, para trilhar o caminho que tem que ser trilhado para chegar no seu objetivo? Como é que essa pessoa tem ânimo de suportar as pancadas que vão acontecer se ela não está motivada? Tá certo? É muito difícil. E é quando a pessoa não tem pensamento positivo, você mina esses dois elementos, autoconfiança e automotivação, e você vê que vários P's que estão aí, você não vai conseguir cumprir. Por exemplo, planejamento. É muito difícil uma pessoa conseguir seguir o planejamento que ela fez se ela não tiver automotivação, se ela não tiver autoconfiança. Então, assim, a base da sua pirâmide seria o pensamento positivo aí. É. A base é porque se primeiro não tiver essa linha, você não adianta construir o resto, você nem vai caminhar. É porque muito complicado. Eu, para mim, você ia responder que eram todos. Né? Muito interessante lá que eu estou te ouvindo falar, justificar. Eu, para mim, aqui eu falei, sem nenhum resolve. Mas é interessante sua colocação, que agora eu passei a entender. Realmente, se você não tiver essa base, o resto fala assim, ó, eu desisto. A chance de dar errado é muito grande. E eu penso, ele falou dessa questão de visita, cliente e tal, eu já pensei em vocês dois, né? Comercial, não, se você levar um não, você desiste, não pode. Não pode. Não pode. Não, é uma montanha-russa de emoção, né? Principalmente comercial. Você não tem esse cuidado, o pensamento, pô, não, no próximo ali a gente consegue levar pra frente e você vai largar a vida, simples. E assim, não. E a gente tem que colocar também que a pessoa que tem um pensamento positivo não é aquela pessoa boba iludida. Não é ser iludido, né? Que tudo vai dar certo. Mas é você ter aquela percepção de que, poxa, uma dificuldade, ela se torna o quê? Aprendizado. A pessoa que pensa positivo é isso. Levei um tombo, pô, aprendi o que não devo mais fazer. Exatamente, beleza. Ela é resiliente, né? É, exato. Então, assim, o positivo faz isso. O positivo, ele olha um fato relativamente simples, e aí que eu falo que é o perfil empreendedor. Para muitas pessoas, um determinado fato acontece e as pessoas falam assim, tudo bem. O positivo olha e fala assim, isso é uma baita oportunidade para a gente atuar. Aí já brilha os olhinhos. Você já percebe que é diferente? O positivo, ele tem essa característica de olhar coisas simples e transformar em oportunidade, olhar a diversidade e falar, cara, eu escolho olhar o copo mais cheio. Né? Então, por exemplo, reforma tributária está aí. Então, tá todo mundo que atua, né? Grande oportunidade aí. Pois é. Mas depende. É uma grande oportunidade se você olhar o copo cheio. Mas se você olhar e falar assim, não, isso aqui agora eu vou ter um cenário desfavorável para minha atuação, etc, etc. Aí você não vai aproveitar. O positivo já faz isso. Então, é por isso que eu falo que uma pessoa negativa, ela vai contra totalmente os conceitos do empreendedorismo. O empreendedor tem que acreditar. Por quê? Porque o caminho que você vai traçar é muito longo para você chegar. A gente vai falar depois isso aí na questão da paciência também. Mas
se você não for otimista, você não aguenta percorrer esse caminho. Não. A gente está vendo aí, Fred, muitos contadores reclamando da reforma tributária, que ela está vindo, que vai dar trabalho. Na verdade, a gente está pedindo reforma tributária há 30 anos nesse país, né? E assim, eu estou vendo como oportunidade de negócio, que nesse momento, né, para quem acompanha a Fórmula 1, é a bandeira amarela ali, que vai igualar todo mundo. Vai igualar todo mundo ali, né? E quem vai sair na frente é quem tem melhor motor, é quem tem melhor positividade, que acredita. É isso. Então eu tô vendo isso aí como grande oportunidade de negócio pra gente, tá? Exatamente. E eu vejo essa parte que você está falando, Fred, do pensamento positivo, que isso linka muito com o propósito, né? Porque se a pessoa não tiver esse propósito também, ela não tem força para andar nesse caminho. Porque a gente pensa... Ontem mesmo eu estava dando uma aula para um grupo de mulheres empreendedoras e eu falei com elas, o que vocês esperam da empresa de vocês? Qual que é o O que objetivo? vocês querem? É só pagar as contas do mês ou vocês esperam alguma coisa a mais? E elas não sabiam, elas não têm um propósito definido para a empresa. Sim. Então a gente teve que desenhar, entender, conversar sobre isso. E é difícil. Definir o propósito também não é uma coisa simples, né? E eu vejo que o pensamento positivo está muito ligado a isso, né? Porque se você não tiver essa cenourinha lá na frente para você correr, você não vai também, né? Exato, não é. E você falou em propósito, é engraçado, né? Propósito, eu gosto de fazer uma alusão, a primeira coisa que eu falo no livro é uma fórmula da física, que é a fórmula da pressão. Pressão é a força sobre área. E aonde que eu vejo que os empreendedores erram na maioria das vezes? A força é a motivação que você tem, é a energia que você acorda de manhã, é aquela, não, agora a gente vai fazer, a gente vai fazer acontecer, a gente vai para cima. Então força muita gente tem, muita gente tem força. Só que a área que é o problema. Eu faço até uma brincadeira, empresta essa caneta aqui, Antônio. Por exemplo, você tem uma caneta aqui com a borrachinha. Se eu te pedir para furar um papel com essa parte aqui, que é uma área extensa, dificilmente você vai furar. Mas com a ponta da caneta, onde a gente tem toda a força nossa concentrada numa área só pequena, essa força vai. Por isso que quando você vai cortar com uma faca, você tem a parte de cima da faca, você não corta. A parte de baixo que tem um fio, você corta. Por quê? Porque sua força está concentrada numa área pequena. E aí que vem a questão do propósito, porque muitas pessoas têm força, mas dispersa essa energia toda num propósito indefinido, num propósito amplo. São as pessoas que não sabem falar não, as pessoas que querem embarcar todas as oportunidades que aparecem na vida. Então, vamos fazer um cálculo simples. Tá, se a minha força é 100 e eu tenho um propósito difuso de 5, eu vou colocar 100 dividido por 5, a pressão que eu vou exercer em cada um deles é 20. Talvez o 20 não seja necessário para você furar os obstáculos que a vida vai te apresentar. Agora, se você pegar o 100 e colocar em 1, você vai ter uma pressão de 100. 100 fura. O 100 faz você atravessar. Todo mundo já tem essa oportunidade. Quando você pega alguma coisa para fazer e se dedica realmente a ela acontece. Agora, se você pega parte de tempo, parte da energia, dispersa aqui, dispersa colar, você fica rodando e não sai do lugar. E não foca, né? Por isso que propósito definido, propósito definido é muito importante. A primeira coisa, né? Como você falou, a primeira coisa do empreendedor é falar aonde você quer chegar, o que você quer ser. E depois dali você trilha o caminho. Então você parte do seu conhecimento, que é o segundo P, que é o preparo, para você se conhecer, que ponto que você tá, para onde que você quer ir, e aí você trilha o seu caminho para chegar até lá. E aí entra o planejamento. Aí Nossa, é impressionante. Como que todos os Foi o que eu falei com ele antes de começar. É um MBA. É um MBA de gestão de negócio. Esse livro é um MBA. Se você seguir essa trilha, algum lugar você chega. É impressionante. Não tem como dar errado. Não dá. Não tem como dar errado. Pensando que o primeiro passo é o pensamento positivo. Se a pessoa não tiver, tem que trabalhar a cabeça aí. Exatamente. Exatamente. Tem que procurar uma ajuda. É porque você concorda que tudo começa na sua mente? Tudo começa na sua mente. Se a sua mente não tiver setada, não adianta. Nossa. O Yuri falou bem, a pessoa vai ter que fazer comercial. O comercial é, acima de tudo, gestão de emoções, né? Totalmente. Você tem que ter uma gestão de emoções muito forte. Você tem que saber controlar os nãos que você recebe, né? Toda aquela decepção que muitas vezes você tem. Então é um turbilhão de emoções que tem que gerenciar. Se você não souber gerenciar isso, você não vai. É igual você falou no início. Você começa o dia, hoje eu vou sair e vou vender R$1 milhão. No primeiro cliente que você chega, você toma um não.
Porra, eu acho que eu não vou vender mais 1 milhão, não. Vou vender só 100 mil agora. Chega na hora do almoço, aquele cliente, aqui, vem cá, vamos conversar de novo. Aí você, pô, dá aquela injeção de ânimo de novo. Você chega no cliente e compra metade do que ele falou que ia comprar. Você vai no terceiro depois do almoço, morre a nota. O cara não quer também. Então, assim, você chega você começa o dia achando que você é o Superman. No final do dia você fala, pô, dei errado na vida. Então, é isso. Aí que eu falo, assim, na verdade, né, gente, tudo é um conjunto. Mas, assim, não adianta, por exemplo, você ter todas as técnicas de venda na ponta da língua se a sua mente não tiver sintonizada com isso. Então não adianta. Você sabe argumentar, você sabe as objeções, você sabe, você tem um processo de venda, você sabe controlar seu funil, mas a sua mentalidade não está preparada para essas emoções, para esse tipo de coisa. Então eu falo, tudo começa aqui. Depois que isso aqui estiver preparado, aí você tem, obviamente, habilidades a serem desenvolvidas, coisas a serem aprimoradas, enfim. Mas se você não tiver com isso aqui preparado, não adianta você tentar estudar. E assim, eu vejo, Fred, que no dia a dia também, nós somos os donos da empresa, os empreendedores e tal. Mas a gente quer funcionários, pessoas que estão com a gente no dia a dia, uma equipe forte, que também tenha pensamento empreendedor, que também tragam isso, principalmente o pessoal que está liderando as áreas. Como que você faz para transmitir esse pensamento empreendedor para os seus colaboradores, para o seu time? O que você tem aí de prática para poder dar dica para a gente? Aí a gente vai para o P de pessoas, né? Tem um aí eu já vou para um monte a gente já vai pulando. Porque chega num ponto, realmente, que você começa como eu empresário, né? Todo mundo começa assim, né? Sou eu sozinho e tal. Daqui a pouco você começa a ter que ser empresário, você começa a ter que ter um time para você crescer, senão você não cresce. E aí você precisa ter habilidade para lidar com as pessoas e para criar cultura dentro da sua empresa, né? E eu acho que a cultura é muito o espelho do fundador, né? É o espelho daquilo que a gente quer passar. Então, se você quer uma cultura das pessoas que cheguem cedo, chega cedo. Sim. Se você quer uma cultura das pessoas que tratem muito bem o seu cliente, trate muito bem o seu cliente também, mostre para elas. Se você quer uma cultura que as pessoas tomem decisões, primeiro, você mostra para elas a visão empreendedora e dá poder para elas fazerem isso também. Porque muito empresário não deixa as pessoas serem criativas. Então você tem que estimular um ambiente de criação, estimular um ambiente onde todas as ideias são premiadas, que as pessoas não se sintam amedrontadas de expor aquilo que elas pensam. Tem que poder errar, né? Tem que poder errar. E aí você vai criando essa cultura empreendedora, como se cada um fosse dono da sua pequena empresa dentro lá do escritório. Lá na nossa empresa a gente faz isso. Então, por exemplo, a questão orçamentária, a questão de contratação, demissão, cada um é dono de uma pequena empresa dentro da nossa empresa. Então, o gestor da área, ele tem o poder de escolher como vai gastar o dinheiro, como vai contratar, como vai demitir, enfim, porque ele é gestor daquele núcleo que ele está operando. E aí eu acho que cabe muito a gente que é fundador e que desapegar um pouco das funções, saber delegar. Delegar mesmo, saber delegar e saber estimular esse ambiente criativo dentro da nossa empresa. Porque estimular isso, ter essa cultura não é uma coisa simples, né? Algumas empresas já nascem com essa cultura até por espelho do dono mesmo, do fundador, né? Lá na Novos, graças a Deus, a gente também teve isso. Mas a gente percebe que não é uma realidade de todos os empreendedores. Muitas vezes você falou da parte de delegar porque as pessoas têm querem microgerenciar demais. Né? Então, acaba que... Aí tem as duas coisas, né? A pessoa microgerencia ou a pessoa delarga, né? Que a gente fala. Eu sou uma pessoa que tem tendência a delargar. Eu tenho que olhar. Eu tenho mesmo, né? Eu sou assim, eu passei a coisa, vai. Só que hoje em dia eu fui aprendendo, né? Apanhei muito, que eu tenho que voltar para olhar, acompanhar as pessoas e tudo mais. Então eu aprendi isso. Isso pode ser uma coisa, né, que realmente pode ser desenvolvida na equipe e que a gente traz no dia a dia. E não é simples. Às vezes a gente acha que vai contratar uma pessoa pronta do mercado, totalmente empreendedora. Não, eu acho que as pessoas têm que ter os valores similares, né? Tem que combinar com a nossa empresa e tudo mais, mas a gente vai ensinar muita coisa lá dentro. Porque é a cultura, né? A pessoa só vai saber estando lá, né? Exato. Nisso aí, realmente, não tem muito jeito. Exato. Isso é importantíssimo de você falar. E, em relação aos empreendedores, a gente tem uma tendência muito forte a ter ciúme da empresa que a gente fez e das ideias que a gente tem. Então,
nós que somos fundadores, a gente tem que trazer, na verdade, por isso que eu acho que é importante a gente estudar e a gente entender esses processos. Porque a gente tem muita tendência, né? Isso é uma coisa do cérebro humano mesmo, né? As coisas começam a ficar no automático, no subconsciente, para gastar menos energia mesmo. Porque ali você nem percebe que você está fazendo as coisas, o hábito, ele se torna ali, ele é automatizado, e você começa a gastar pouca energia. Então isso é uma característica, né, nossa, fisiológica. Inata, né? Só que a gente precisa trazer essas coisas para o nível consciente, que é um nível que gasta mais energia normalmente, para a gente se policiar. Porque, igual você falou, tem tendência de largar, eu também tenho. Mas quando a gente enxerga que não pode e começa a estudar e se preparar, você começa a enxergar que, opa, está acontecendo. E aí, quando você percebe que está acontecendo, você traz aquilo para o seu nível consciente e aí você começa a se policiar e a gente começa a se aprimorar também. Por isso que eu falo que todo mundo não pode parar de estudar. No mundo de hoje não dá para parar de estudar. Não dá. Tem que se aprimorar o tempo inteiro, você tem que estar sempre frequentando as coisas. Já foi o tempo que a gente fazia um curso e ficava 40 anos com aquele conhecimento, né? Hoje é o dia inteiro você tem que estar fazendo. E muito importante hoje é conhecer as técnicas de gestão para você perceber quando algo está acontecendo dentro da sua empresa. Porque se você deixar no automático, e se você não souber dos problemas que aquilo pode trazer, aquilo vai ficar no seu nível subconsciente, que eu sempre fiz assim que está certo, e assim que sempre vai acontecer, e aí você não consegue evoluir. Eu tô há 30 anos fazendo isso E pronto, tá né? dando certo tá dando certo até nesse momento. Exato. É o que a gente fala, né? Que a pessoa que trouxe de 0 para 10 não é a que vai levar de 10 para 100, não é quem vai levar Não é no mesmo formato, para 1000, né? Então não tem como... Ainda mais no mundo de hoje. No livro tem o mundo VUCA, né? O mundo de hoje, porque quando eu comecei aí há 30 anos, não tinha o nível de informação que a gente tinha hoje. Não, Não tinha, não e tinha a nem rapidez, celular, ué. Hoje em dia, para começar algum negócio, você tem que Uhum. fazer um planejamento, estudar, entender. Eu não começaria o escritório de contabilidade hoje do jeito que eu comecei lá atrás. Eu não tinha informação nenhuma, gente. Não tinha mesmo. Não, ué. Você não tinha literatura para isso, não, ué. Você ia frequentava plantão fiscal da Receita Federal para tirar a dúvida, né? Chegava lá e tirava a dúvida. Não existia Você não tinha Não tinha auditoria, né? a auditoria veio com 15, né? Eu lembro quando o Fred lançou a auditoria, eu fui provavelmente um dos primeiros a adquirir o sistema dele aí há 15 anos aí, Foi. né? Eu sou parceiro desse cara há 15 anos, acreditei no projeto, nós estamos até hoje, mas não tinha sistema não, ué. Não. Folha de pagamento era feita. Cheguei a fazer folha de pagamento à mão, escrever no papel lá. Eu cheguei, ué, não tinha máquina. Depois que eu peguei a máquina com a Leila lá, ué. Aí fazia a Máquina folha de na escrever, máquina, né? aí Máquina de pegava. escrever. Ué. Máquina de Mas escrever. isso era normal, gente. Era normal. Evoluiu Era normal, muito. Evoluiu né? muito. Até pouco tempo aí a gente pegou algumas empresas, algumas escritas, que o contador fazia a folha na máquina. Isso vou te falar, coisa de 5 anos atrás aí, talvez, menos. Você vê como é que ainda não evoluiu. E vai ficando para trás. Vai ficando. Se não acompanhar, não vier lendo, se não acompanhar a reforma tributária, o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse país daqui a 2 anos, vai ficar para trás. Engraçado, porque eu tô olhando aqui para 2 empreendedores que tiraram a empresa do chão, né? Do zero. O Antônio e o Fred. Tiraram a empresa ali do zero, do nada, criaram isso tudo e vocês souberam muito bem se atualizar. Eu vejo que os dois tiveram o mesmo perfil, assim, de realmente você soube a hora de colocar pessoas ali para poder ajudar, de trazer a gente para perto. Por e você, né, filha? desapegar. Fui Graças a Deus. Fui esperto. Ele fabricou, foi Ainda trouxe tranquilo. o Yuri aí. Ainda trouxe o Yuri junto de aí- rebarba, né? É. E o Fred soube também a hora de trazer a equipe junto, né? De também trazer outras empresas parceiras para poder estar junto, né? Que hoje em dia você tem aí, né? Então, realmente, ter um feeling muito grande do momento e, igual você falou, não ter esse apego tão sentimental, assim, de não perder o controle de tudo, né? Que a gente fica refém E disso, a né? gente tem que exercer a humildade todo dia, né? Humildade não é ser submisso, né? Humildade é ouvir a opinião dos outros, mesmo que você não concorde, mas eu percebo que muita gente falta essa humildade de perceber que de repente o caminho que ele está escolhendo não é o melhor. E no mundo que vocês falaram do mundo VUCA, né? Mundo VUCA. O mundo está volátil demais, gente. Tudo muda o tempo inteiro, tudo é incerto, né? São muitas variáveis para a gente analisar, são muitas saídas possíveis que a gente pode fazer sem a gente ter certeza em relação ao futuro. Então, se a gente não tiver a humildade de aprender com outras pessoas,
de construir uma equipe, de contratar pessoas que são melhores do que a gente, Uhum. né, para trabalhar do nosso lado, a gente não consegue sobreviver nesse mundo. A gente não, quer dizer, a gente não consegue visualizar uma coisa de longo prazo. Uhum. Porque, não sei se vocês conhecem também, mas eu conheço diversos empreendedores que aí são teimosos, né? Escolhem trilhar um caminho e muitas vezes esse caminho ele é um beco sem saída. E em vez dele dar ré, ele bate na parede. Em vez dele dar ré e dar a volta e continuar para chegar no propósito que ele trilhou, ele continua batendo aqui. E o tempo vai passando E e vai. ele, por falta de humildade, por não querer aceitar outras ideias, ele não dá uma rezinha, quer dar uma rezinha e dá a volta no obstáculo e segue o seu caminho. E aí acaba ficando parado aqui, Uhum. por teimosia. Então é uma coisa que o pessoal mais das antigas tem que realmente fazer esse... Por isso que eu admiro o Antônio, porque o Antônio sempre foi um cara que sempre apostou. E eu tenho diversas pessoas, amigos meus também, que são assim também. Vê uma inovação, cara, eu quero aprender, Uhum. eu quero implantar isso no meu escritório, quero melhorar meus processos, eu quero tornar tudo mais eficiente, eu quero colocar novos conceitos em prática aqui, porque é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar o tempo inteiro. Mudar o Né? tempo A inteiro. nossa empresa, aliás, eu acho que uma das maiores capacidades hoje que a gente tem que ter é a capacidade de se adaptar rapidamente ao cenário. Eu acho que é uma das Eu maiores. falo, assim. adaptabilidade é a palavra do momento. Talvez seja Exatamente. o que o pessoal precisa mais desenvolver, assim. Eu sou muito bom em me adaptar a cenários novos, Uhum. rápido. O incerto que é o certo. A verdade é A gente ué. O mundo Realmente. VUCA, ele traz essa questão, né? Porque o incerto que... Quando tá incerto que é isso, que é, é o isso, certo. porque a gente tem que se arriscar em certos Arriscar o níveis, tempo né? todo. Cara, porque você vê, todo. por exemplo, hoje a gente está com um nível de incerteza muito grande mesmo. Por exemplo, eu tive muito contato com os clientes lá do Rio Grande do Sul nessa tragédia recente. E aí você vê empresas que, poxa, fizeram um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Adiantou? Aí teve o seu estabelecimento totalmente destruído, seu estoque destruído, de uma coisa que era completamente incerta. Quem ia imaginar que ia acontecer aquilo? Né? Então, Nossa. por mais que a gente se planeje, por mais que a gente se prepare, a gente tem que estar preparado para as incertezas que estão acontecendo no mundo de hoje. E são muitas, né? A gente pode citar vários exemplos, né? Muitas. 2020 a gente teve essa questão pandemia, do Covid. do Covid, a gente teve uma coisa completamente certa, as guerras que estão acontecendo, os conflitos mundiais que estão acontecendo aí, são coisas que... tem um estudo se não me engano, do Banco Mundial, que previa que os próximos anos seriam para investir naquela região da Ucrânia, enfim. Olha o que aconteceu. Já era, né? A gente fica totalmente perdido. Tem que saber se adaptar, realmente. Sim. E o Fred, fala pra mim, assim, dentro disso tudo, qual P que você considera mais difícil de aplicar? Tem um que você fala, nossa, esse é difícil. Agora, Nossa. Essa pergunta é difícil. Essa é difícil porque a gente tem dificuldade dependendo de perfil, né? Uhum. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade em se posicionar. Muita gente com dificuldade de se posicionar e você hoje precisa se posicionar. Como que você quer que o mercado te veja? Como que você quer passar a imagem? Então, por exemplo, a questão de marketing, né, de posicionamento, eu vejo que muita gente tem preparo técnico, mas tem muita dificuldade na parte de mercado, na parte de venda, né, de prospecção, na parte de publicidade. Quantas pessoas boas que a gente conhece que são excelentes técnicos, mas meia dúzia de pessoas sabe que ele é bom. O mercado não sabe que a pessoa é boa. Uhum. Então você tem, às vezes, uma pessoa extremamente competente, passando aperto financeiro, e uma pessoa com metade do conhecimento, ganhando muito dinheiro, tendo muitos clientes, porque se posiciona bem, porque divulga bem o seu trabalho e porque sabe vender. Uhum. Talvez uma das maiores dificuldades que eu tenho visto para o pessoal é essa questão de mercado. Tá? Na atualidade, sim. Realmente o posicionamento aí é importante. E posicionamento é um negócio legal, porque assim, não é difícil se posicionar, assim, entender como se posicionar. Até passa um vídeo na palestra que fala exatamente isso. Poxa, você quer, vamos supor, você é um advogado? Você quer se posicionar como um advogado? Cara, se vista como um advogado, frequente lugares que o advogado frequenta, né? Fale do jeito que um advogado tem que falar. Se apresente pessoalmente como um advogado tem que se apresentar. É isso. Só que você tem que ter essa consistência. Mas está muito ligado a esse pensamento positivo, Fred. Com Também certeza. tá. Porque se a pessoa tem essa autoestima
essa forte, esse Se a pessoa- pensamento, Exato. ele vai arrebentando, Entende ele por que que eu vai falo? enfrentando os desafios. Ele consegue se posicionar, Não, né? a dificuldade. Quem ia falar que há 30 anos eu estaria hoje aqui Falando, né? falando, né? Conversando com pessoas, né? Igual aí há 3 semanas aí fui na Rádio Cidade fazer uma entrevista ao vivo, né? 15, 20 minutinhos de um bate-papo, né? Então, Antigamente assim, você tinha passado até mal. passava até mal. É. Mas Passava mal. A exatamente. gente vai Mas aí de onde desenvolvendo, você né? tem Autoconfiança. autoconfiança, pensamento positivo, propósito, você vai vencendo os medos. Exato. Você vence os medos. Seu propósito É. é aquela força. Eu falo assim, ó. Eu- Quando a gente vai. Aí eu tô misturando os pesos aqui, É tá? isso aí, mas vamos embora é isso. misturar os pesos. Mas tipo assim, quando você vai. Vamos falar do P de persistência, Uhum. né? Porque você tem um propósito, você jogou sua mira lá na frente, né? Você fala assim, pô, quero chegar lá. Pum! E vamos percorrer o caminho. E nesse caminho, esse caminho cheio de obstáculos, cheio de desvios, barreiras, né? Várias coisas. A persistência, eu gosto de falar que ela é uma força, um vetor que atua aqui nas suas costas, te empurrando para frente. Então, é aquilo que você falou. Como você tem um propósito definido, eu tenho que chegar lá, você só faz, cara. Ah, mas eu sou tímido. Você só faz. Ah, mas eu tô com preguiça. Você só faz o que tem que fazer. Porque você tá com um propósito lá na frente, você tem que fazer isso. Então, a persistência, ela te empurra. Agora, a resiliência, que é persistência e resiliência andam muito juntos, né? A resiliência já é um vetor de baixo para cima. Você cai, ela te levanta. Então é isso, cara. Você tem que ter resiliência e persistência. Ela te move para frente e essa aqui te levanta a cada queda. Então ela vai te levantando e ela vai te deixando de pé para você percorrer e a outra vai chegando para lá, entendeu? Uhum. Então eu acho uma visão bem legal de ter essa, mas você só tem essas forças atuando, essa te movendo e a outra te levantando, se você tiver exatamente isso aí. Por isso que essas coisas se misturam muito. Eu tenho que ter um propósito muito claro, eu tenho que ter um plano para chegar lá, né? Eu tenho que trabalhar os outros P's de mercado, que a gente vai pegar, que eu acabei de falar, que é posicionamento, que é publicidade, que é prospecção. Tem que setar a minha mente, que são os P's aí de comportamento que eu gosto de falar também, que é o pensamento positivo, que é a persistência, que é a paciência para você ter. Então você tem que ter isso tudo meio que junto. Por isso que empreender é complexo, né, gente? Nossa! Não é simples, Então, justamente Não é por não. ser complexo, qual que é a dificuldade que você vê na galera toda que você conversa? Todo santo dia, um ano inteiro que você passa conversando com esse pessoal. Qual é a dificuldade, a maior dificuldade que o pessoal fala pra você? Quem tá começando, quem já tá aí no A maior no mercado há mais dificuldade tempo? que eles relatam para mim é a questão de ir para o mercado conseguir clientes. Uhum. Então, É um entra na motor que prospecção todo aí mundo também. devia fazer, que investir, que é o coração de toda empresa, que é a parte de marketing comercial. Né? É isso que vai colocar dinheiro para dentro da empresa e uma vez que a empresa está capitalizada, a gente faz o resto. Eu vejo que o pessoal está cada vez mais procurando se aprimorar tecnicamente e estudar mais e frequentar seminários e fazer cursos de gestão. Isso é um movimento que eu estou vendo crescer. Está crescendo, as pessoas estão correndo mais atrás, a informação está chegando mais para elas e tudo. Mas na hora que tem que sair para mercado, muitos ainda têm muita dificuldade para ir para mercado, sabe? Eu vejo Essa isso. sem dúvida, é a maior reclamação que eu vejo de empreendedores. Como que eu vou pegar cliente? Qual a estratégia que eu vou fazer para pegar cliente? Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou fazer publicidade? Como é que as pessoas vão conhecer o meu trabalho? Como que eu vou mostrar que eu sou bom? E aí, obviamente, a gente sabe que tem várias coisas e muitas vezes você precisa de um pequeno investimento. A pessoa que não tem capital também para começar a investir fica mais difícil. Mas isso faz parte do planejamento, cara. Ô Yuri e Fred, puxando sardinha aí pro nosso lado, né? A Novos, nessa pegada dela de contabilidade consultiva, pode ajudar muito esses empreendedores aí. Pode. Trazer, né, para esse pessoal a consciência dos P's. Legal? Dos P's. Que a pessoa com a consciência do P, se ele pegar o mantra aqui, né, ele vai desenvolver. E com a nossa ajuda, com o nosso propósito hoje que a gente está dentro da Novos, eu tenho certeza, né, que a gente vai poder ajudar muita gente. Eu muita vejo, gente, eu tá? também vejo Isso isso. daí é um trabalho até bonito a gente poder ajudar as pessoas.
Acho que isso foi um propósito meu aí A vida toda. Tanto que nossa ideia na empresa, na Novos, é cuidar, né? Cuidar. Então, assim, a gente está indo num caminho muito legal dentro do escritório, com essa pegada agora de contabilidade consultiva, de estar junto, de montar a equipe de consultores, né? De montar o podcast. De dar esse suporte para o cliente. Dar esse suporte para o cliente. Então, aí, Fred, vem um trabalho aí que o Sebrae já fala há muitos anos, do contador consultor. Claro. O Sebrae já fala isso há muito tempo. Né? É isso. Muito mais que contabilidade. Muito mais do que a contabilidade. E a gente está nessa pegada. Eu tenho certeza que em pouco tempo, né, a gente vai mostrar para o mercado por que a gente está aí. E eu vejo isso também. E eu vejo o que o Fred falou quando eu dou aula para os empreendedores e vocês que são do comercial, quando vocês estão conversando, eu aposto que vocês veem muito isso. A pessoa que está começando é só ela e ela na empresa. Aí ela que tem que fazer o marketing, ela que tem que fazer a prospecção, ela que tem que fazer o planejamento, ela que tem que executar o serviço, ela que tem que fazer a entrega. É muita coisa para uma pessoa só. Acaba se tornando gargalo da própria empresa. Exatamente. E assim, qual que é o momento certo de eu começar a contratar pessoas para estar junto comigo, para eu poder também alavancar o meu negócio? Então, eu vejo, eu dou mentorias para os clientes da auditoria e eles falam muito disso mesmo. Poxa, mas na hora que chego para o cliente eu tenho dificuldade de falar, eu sou essa pessoa, eu não sou uma pessoa tão comercial assim. Eu falo na frente de todo mundo, né? Mas na hora de ir vender, aí eu falo, não, eu tenho que desenvolver isso. Então eu imagino a dificuldade que eles que não têm uma equipe passam para poder chegar nesse ponto, né? Imagina. Tá, mas vamos falar do P do preparo, então. Preparo passa pelo autoconhecimento. Né? Então você tem que mapear aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, no ambiente, né? Matriz SWOT. E no ambiente externo, você vai mapear as oportunidades que o mercado oferece para você e as ameaças que o mercado te oferece também, né? As ameaças que podem derrubar ali seu planejamento. Muito bem. Eu sou muito bom de trás do computador. Sou péssimo para vender perante o cliente. Cara, a primeira coisa que você tem que arrumar... Você lembra aquele colega seu da faculdade que falava pra caramba? Falador, é sempre falador. O falador, que tem um monte de amigo, mas que não gostava de estudar muito. Tem aquele cara, né? Poxa, gostava muito de festa, mas era amigo de todo mundo. Você conhece pessoas assim, todo mundo conhece pessoas assim. Muitas vezes é chegar e falar, cara, olha, eu sou muito bom nisso aqui e eu preciso te colocar na rua para falar com o cliente, tá? Se tiver alguma coisa mais técnica, eu tô aqui para resolver, a gente faz reunião junto, eu te apoio. Mas de repente é isso, você conhecendo os seus pontos fracos, você fala assim, porque o que vai mudar na vida da gente, na verdade, não é você trabalhar as suas fraquezas. Você sabe disso. É potencializar, né? Você é bom. Exatamente. É potencializar aquilo que você é bom. Então, por exemplo, eu sou muito bom tecnicamente. Eu sou péssimo na frente do cliente. Eu não sei falar, eu tremo, eu não sei dar preço, eu não sei fazer nada disso aqui, tá? Não é trabalhando isso aqui que vai mudar teu jogo, cara. Porque você pode ser menos pior. Mas você nunca vai ser um talento de vendas. Agora, aqui você pode ser uma máquina de análise, sabe? De execução, de um monte de coisa. Então, talvez quando você faz essa análise e você conhece, mais uma vez eu falo, você tira do subconsciente, você traz para um nível consciente e você percebe que, poxa, eu tenho uma deficiência. E para isso não me atrapalhar, qual seria a saída? De repente a saída é se unir a uma pessoa, fazer uma sociedade com uma pessoa que tem o espírito mais comercial ou trazer uma pessoa para você. Ah, não tem dinheiro. Propõe a sociedade, cara. Exatamente. Cara, 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Então, não é assim que a gente pensa? É isso. A gente tem que encontrar pessoas para estar junto com a gente que nos complementem, né? Eu gosto muito de seguir o Alfredo, do G4. Ele fala de lugar de potência, que é justamente isso. Pô, você é bom em fazer vídeo, cara? Senta lá, faz seu vídeo. É isso aí que você vai trazer o resultado porque a gente precisa. E traz uma outra pessoa para fazer o que você não faz bem, ou faz muito mal. Então tem que focar nisso. Eu sou o cara das ideias, vocês sabem disso, né? Ele é o das ideias, ele me deixa louca. Eu sou o cara das ideias, cara. Eu sou realmente o centro da ideia o tempo todo, né? Aí ele achou a Brenda. Achei a Brenda e a Brenda achou o Yuri. Muito comercial. Um complementando o outro, é isso. Exato. Tanto que eu te chamo quando eu vou precisar, eu te chamo para falar. O Yuri para dar preço, que eu sou realmente
meu ponto fraco é Preço é preço. comigo mesmo. Né? Aí deixa pro Yuri, é isso. Realmente, é essa a estratégia Faz do muito negócio. sentido. Faz sentido. Mas por isso que eu acho que eu falo, que é Não, importante a gente praticar. E você pode perceber que aí no livro eu não estou colocando nenhuma ideia nova, nenhuma coisa revolucionária. Uhum. E nenhuma coisa muito profunda, até porque com essa quantidade de P, se a gente fosse. Cada P desse dava um livro sozinho, né? Verdade. É Então o verdade. objetivo aqui não foi explorar ao máximo os temas, foi realmente despertar a lógica da coisa para as pessoas acenderem aquela chaminha da curiosidade, né? Poxa, eu preciso então me preparar melhor em relação a isso. Poxa, eu não estou fazendo esse dever de casa. E aí ela busca o conhecimento complementar. É óbvio, eu não tenho a pretensão de esgotar cada tema aqui num capítulo curto falando sobre isso. Mas eu acredito que essa lógica, essa ordem, para mim fez muito sentido. Para mim fez muito sentido de você percorrer esse trajeto e com os empreendedores, que eu já troquei ideias sobre isso também, da gente fazer um diagnóstico. Tá, como é que você está nesse P? Como é que você está nesse segundo P, nesse terceiro P? E a pessoa fala, não, esse aqui eu não estou fazendo nada em relação a ele. Esse aqui eu me debruço mesmo, esse aqui eu acho que eu estou legal. Esse aqui eu posso melhorar. Então, acaba que você tem um diagnóstico e uma visão mais clara daquilo que você precisa fazer para o seu negócio ir para frente. E muitas vezes não é você fazer sozinha, é você contratar uma consultoria, é você se unir a pessoas com mais experiência, como a gente está falando, é você, enfim, adotar suas estratégias, mas para que você faça esse dever de casa, né? A ideia é ser sempre o mais burro da sala, né? Eu gosto dessa ideia. Eu tenho que estar na mesa com pessoas que sabem mais que eu. Senão eu não tenho nada para aprender. Essa é a ideia. Ô, Fred, agora polêmica. Ai, ai, ai. A gente falou aí que o P mais difícil depende do perfil do empreendedor. Polêmica é o quê? Flamengo versus Corinthians? Qual foi o P mais difícil para você? Para mim, olha, eu tô para te falar que o P mais difícil para mim foi eu quebrar essa barreira de posicionamento e publicidade também. Sou um cara muito tímido. Nossa muito senhora, tímido. quem vê hoje não fala isso, né? Eu sou muito tímido. Existem técnicas, né? Então, eu, por exemplo, quando eu entrei no digital, até 2022, eu era nulo. Eu não tinha nem conta direito no Instagram. Eu tinha um Instagram fechado que eu dava parabéns para minha esposa, porque tinha que dar parabéns, né? Parabéns. A gente dava assim, não, mais um ano de casado e tal, era isso. Simplesmente isso. Mas aí eu percebi que realmente, se eu continuasse nessa, eu ia prejudicar o negócio. E aí as outras forças entram atuando, Antônio, que nem a gente falou. Poxa, eu tenho um propósito para atingir. Eu tenho um planejamento, eu tenho minhas metas, eu tenho várias pessoas que estão dependendo daquilo ali e de repente você vê que você precisa fazer o que tem que ser feito. E para mim não foi fácil. Não foi uma trajetória fácil. Agora, eu converso muito com outros empreendedores sobre isso, né? De começar a se posicionar mais publicamente, porque o mundo de hoje requer isso. Né? Hoje, por exemplo, a venda que a gente faz, por exemplo, num serviço contábil, tributário, é uma venda essencialmente de confiança. Né? E a pessoa precisa acreditar em você, falar, poxa, a Novos é um escritório muito sério, eu confio na Novos, e a Novos é muito boa naquilo que ela faz. Então você precisa passar essa percepção de autoridade e de credibilidade. Ou seja, autoridade, a pessoa fala, não, vocês são muito bons. E credibilidade, vocês são sérios. Então, é o pressuposto. Se você não passa essa credibilidade, você vende? Não vende. Não vende. Não vende. Não vende. Né? E hoje, a autoridade está extremamente ligada à visibilidade que você tem no digital. Totalmente ligado. É muito ligado. Então, você vê várias pessoas que aparecem muito, que têm, e que se a gente conhece na retaguarda, sabe que não é aquilo tudo. Não é? Você conhece? Eu conheço. Várias pessoas que você fala assim, o pessoal fala, nossa, esse cara é muito bom e tal. Aí a gente conhece no offline, sabe que não é isso tudo. Gente, só pra deixar claro, o Fred tá? Isso tudo, tá? Tô deixando claro. Ele é no digital e ele é muito bom aqui presencialmente também. Mas assim, mas você vê como é que é interessante isso no mercado, porque quando você tem uma boa presença nas redes, quando você faz a publicidade de acordo, não estou falando publicidade mal feita, é coisa bem feita, tal, séria, seguindo, né, obviamente, os códigos de ética de cada profissão, tudo bem. Mas quando você faz de acordo, as pessoas naturalmente começam
a te achar uma autoridade naquele assunto. Facilita demais o teu comercial, mas demais. É a cama que você precisa preparar para o teu comercial agir. Porque é muito difícil você comprar de quem você não conhece, que você nunca ouviu falar, né? Você vê, na medicina isso é muito patente. Até, por exemplo, as pessoas que mexem em medicina com estética, né? Então, quando você vê um cirurgião, que é o cirurgião das celebridades, que opera artistas, os artistas dando a sua prova social, você fala, pô, automaticamente você fala, poxa, se esse cara atua com essas pessoas, ele tem que ser muito bom. Então você nem pesquisou o que esse cara faz, você já parte do pressuposto que aquela pessoa é muito boa. Sim. E quando você senta para negociar com ela, o preço começa a não fazer mais tanta diferença, sabe? Outros fatores começam a entrar em jogo. Por isso que eu acho que as pessoas que ainda não começaram a fazer esse tipo de trabalho, eu tenho clientes aqui que às vezes eu olho assim, que eu admiro demais. Você olha o Instagram das pessoas, tem assim 350 seguidores. Não deixa de postar um dia conteúdo de qualidade. E de qualidade, criatividade, qualidade, comercial, etc. A questão não é você ter milhares de seguidores, que não interessa. Não é isso. A questão é que quando você visita um cliente, a primeira coisa que esse cliente vai verificar são as suas credenciais. E se ele vai te procurar e não encontra material nenhum, provavelmente ele vai pesquisar mais, ver se tem outra pessoa mais presente, que fala mais, etc. E aí, de repente, você pode estar vendendo para o seu concorrente. Você vai lá, apresenta o serviço, fala tudo certinho, ele vai achar uma pessoa que faz a mesma coisa que você, que é mais posicionada, ele vai sentir mais confiança. Ah, não, acho que eu vou nesse escritório aqui. Exatamente. E vai lá e pega. Agora, por isso que eu falo assim, essa disciplina hoje é como uma atividade normal de qualquer escritório. Você não faz folha, você não faz a parte fiscal de apuração, você não faz contabilidade, você tem que pegar, uma rotina, você tem que fazer a sua presença hoje digital. Não tem mais saída. Você tem que tratar isso como uma atividade normal do seu escritório. E eu tenho clientes, cara, que fazem isso direitinho. E a questão não é isso, a questão é você estar posicionado. E quando você vai numa visita, etc., e a pessoa pesquisa sobre você, ela vai achar você falando sobre o assunto, fala bem, vai encontrar provas sociais de clientes que você já atendeu. Isso tudo vai criando a cama para você funcionar o seu comercial. Porque hoje, eu estou falando aqui com um cara que está na rua, que está visitando a empresa. Hoje a abordagem fria é muito difícil. Demais. Muito. Antigamente funcionava, né, Antônio? Você ligava para um cara e falava, olha, eu quero marcar uma visita com você. Hoje. Aí o cara te aceitava. Não, vem cá, vem tomar um café. Hoje nem número desconhecido a gente não atende mais. Não, a pessoa não recebe a gente, Fred. Muito interessante. Mudou muito. Se você não for ali por indicação, a pessoa te conhecer, não te recebe. Pois é, mas aí é que tá. Você fazendo esse trabalho no digital, você chama as pessoas até você. Não, a pessoa passa a te conhecer. Ela fala assim, já te vi ali. Fala que já viu já a gente, teve o rapó, né? já criou o rapó ali. Eu já te vi, eu te conheço. Né? Esse eu falo do digital. Mas uma coisa que vocês fazem legal pra caramba também na Novos é estimular a questão do networking. Network, os eventos. Então, assim, uma coisa muito legal que vocês fazem são aqueles eventos que vocês já criaram um escritório com área de evento, né? Já foi construído pensando. Falar em evento, nós vamos ter agora, só cortando aí, né? O outro empolgado para evento, que ele adora, né? Empolgado. Super. Super. A primeira como é que seria? Do que? Que a gente vai fazer lá do Sebrae, mesa de negociação, né? Isso. Nós vamos ter a primeira roda de negócio da Novos agora em novembro, para clientes novos. Né? Gente, já fica isso aí, tá gravado. Fica um conselho, sigam para vocês poderem ver. Vão ter a primeira mesa de negócios da Novos. Rodada de negócios, né? Gente, não, mas olha que interessante. Isso aí, eu sempre falei com o Antônio. Eu fui lá naquele evento de shopping, né? Como é que chama? Shopping de negócio. Shopping de negócio. Fantástico. Aí eu vi o Antônio subindo lá no palco, agradecendo todo mundo e falar assim, de conversa que eu vi aqui, já contabilizei aqui por alto uns 3 milhões de negócios gerados. Aqui dentro do shopping. Então, quando vocês falam assim, somos muito mais que a contabilidade, eu acho que essa visão que vocês têm é fantástica. Por quê? Porque a própria clientela de vocês, se conhecer e se conviver, eles geram um negócio entre si. E você, só fazendo isso, você gera um valor
de ser o catalisador daquilo, né? A pessoa que coloca esses caras junto, a pessoa que reúne esse tipo de gente e que eles fazem negócios entre eles, você fomenta aquilo ali, isso é fantástico, cara. É um diferencial muito grande, sim. Isso é um Então, assim, às vezes não é a gente fazer coisa extraordinária. Então, o pessoal acha que fazer contabilidade consultiva é fazer BPO financeiro. Cara, né? Só O isso. pessoal fala isso aí, contabilidade consultiva e BPO. Cara, é muito mais que isso. Porque, olha só, o que vocês têm na mão, que é muito legal? Pô, vocês convivem com um monte de empresa, né? E vocês também mapeiam experiências boas e ruins. Só esse leve traz, poxa, a empresa tá lutando aqui para um sistema financeiro. Você vai chegar e falar assim, deixa eu te falar um sistema que funciona, porque eu tenho 20 clientes esse sistema e não dá um problema nenhum. Coloca esse cara aqui que vai... Pronto, você já deu um ajuste ali no cliente com uma indicação. Não, às vezes o cliente quer empréstimo, quer negociar. Já temos chegada em banco, o gerente atende a gente com o horário marcado, a hora que eu quiser. Né, nesses 30 anos aí o relacionamento é muito forte. O relacionamento é forte. Muito forte. Cara, então a gente consegue, né, vários negócios nessa linha aí. Eu vejo muito legal também de vocês levam conhecimento para os clientes. Então, o pessoal aqui, a Novos tem auditório também, fez um auditóriozinho lá, é muito legal. Por quê? Porque fomenta isso é valor agregado para o cliente de vocês. É valor agregado que vocês levam. Então, poxa, você tem uma contabilidade que estimula conhecimento, que estimula negócio entre os clientes, entre as empresas, né? Que coloca o pessoal unido ali para fazer relacionamento para as coisas. Isso, olha só a quantidade de coisa que está na mão de todo mundo fazer, né? A pessoa não faz porque não quer. Não faz, exatamente. Porque está na mão. É só fazer, é só tomar atitude. Isso, Fred, porque as pessoas não fazem porque dá trabalho. E eu vejo... Né? Aí, pensa no propósito, não tem propósito. Aí ela desiste. Né? A gente tem esse propósito de envolver as pessoas do empreendedorismo, de trazer as pessoas para fazer negócio entre si. A gente acha isso legal, igual nesse evento mesmo. O que você está falando aí realmente deve ter tido ali mais de 3 milhões de negócio no evento. Gente, eu saiu um prédio. Eu vou falar da empresa não, mas eles negociaram ali a construção de um arquiteto e um empreendedor na área da construção, saiu fechou e mais a Caixa Econômica Federal. Foram os 3 ali, fecharam o negócio. A construção de um prédio. Esse relacionamento é importante. Não, mas olha só, tomando chopp. Tomando chopp. Aonde? Onde que foi fechado isso aí? Na Novos. Entendeu? Aí fica na visão das pessoas. Por exemplo, esse histórico ficou lá. Esse prédio a gente fechou lá na Novos, você lembra? No dia lá do chopp de negócio. Então, é uma iniciativa de marketing que não é só rede social. Rede social é importante, mas você fazer isso que está no alcance de você. Pô, faz um café da manhã, né? Chama os seus clientes, chama alguém para discutir um tema interessante, chama alguém para debater um caso que pode ser aplicado aos outros. Você, né, tem uma variedade muito grande ali de clientes, de empresas nas mãos, que você pode tirar exatamente, cara, coisas que podem inspirar outras pessoas ou riscos, né, que outras pessoas não precisam correr. Isso. Ó, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá acontecendo isso. Não corra esse risco. Vamos corrigir esse procedimento. São coisas que vocês vivem no dia a dia. Exatamente. Muito bom. Agora eu vou deixar todo mundo na saia justa também. Que aposto que vocês se prepararam. Yuri, qual o P mais difícil para você? Com certeza prospecção. O tempo todo muda alguma coisa, a gente precisa ajustar o barco para que lado que vai para poder pegar esse cliente num CAC muito mais barato. O problema todo é esse. É muito difícil. Muita mudança, adaptação. E o tempo todo. Antônio, qual o P mais difícil para você? Brenda, eu vou copiar o Yuri. Eu vou copiar, que para mim é trazer negócio para dentro da empresa, né? Mas depois da aula que a gente teve aqui hoje, vai ficar muito fácil. É só eu ir para a rede social, que eu já estou indo, tá bom? Vai ficar fácil, né? É isso, a prospecção, que é o caixa, que é dinheiro dentro da empresa, é trazer negócio para dentro do escritório, né? Que a gente já sabe que com dinheiro a gente resolve muita coisa. Esse é o mais importante. Mas Antônio, olha só, todos nós aqui, né? Nós somos aqui pessoas de negócio, né? Eu falo que é muito difícil você vender se a empresa não tiver feito o dever de casa dela. É muito difícil. Então, por exemplo, quando você alinha essas partes aqui, né, que o cliente percebe,
por exemplo, vamos falar de produto. Você tem o seu propósito. Se o seu propósito se conecta com o seu produto, ou seja, se o seu produto é a materialização do seu propósito, se o seu cliente entende isso, a sua venda fica muito mais facilitada. A gente tem exemplos lindos aí no mundo dos negócios de conexão de produto com propósito, né? A Apple, o mais icônico deles, a Apple não tem cliente, a Apple tem seguidor. A Apple é uma seita. É terrível. Ela é uma seita, porque é uma conexão entre produto e propósito muito forte, é uma parte espiritual, a pessoa começa a acreditar. O pertencimento que ele Exato. traz. Então, quando você faz esse dever de casa, de preparar, eu sei o que a Novos acredita, né? O cliente, a percepção para o cliente, né? O cliente sabe, porra, a Novos é um escritório que se posiciona dessa forma. Ela faz realmente aquilo que ela prega. O discurso corresponde às ações, né? Ele começa a ver essa identidade em relação ao produto. Por exemplo, você fala, eu quero trazer simplificação na sua vida, eu quero não te trazer problema, eu quero te fazer essa coisa. E ela percebe que realmente isso é aplicado. Quando você chega na ponta para mostrar, aí a tua venda tem muito mais chance de acontecer. Já tem Porque você tá falando a mesma coisa. está todo falando, você passa exatamente essa imagem para a empresa. Por isso que é importante a gente fazer esse dever de casa prévio em relação à venda. Porque não adianta você querer vender se você não tem uma logomarca, se você não tem um posicionamento, se você não sabe onde é que você quer chegar. Se você... o que você faz? Eu faço recuperação tributária, mas eu faço também direito bancário, mas eu faço também... coisa, aí a pessoa fala, poxa, Você faz o que chega na sua mesa, você faz. Entendeu? Aí como é que você vai vender? Entende? E o seu, P? Ai. Oi, Meu bem Deus pensado. do Qual céu. é o Pia, Brenda? Fala pra gente. Ai, Só pode gente, ser é um, tudo... hein? Não sei, assim, vamos colocar na situação atual aí, eu acho que a parte de preparo tem sido cada vez mais um desafio, porque é muita informação e as coisas estão mudando muito rápido. Então, você se prepara para uma coisa num dia, você estuda, você entende, e do outro dia já está mudando tudo. E cada vez mais a minha função ali tem sido realmente acompanhar, planejar, acompanhar o andamento da empresa. E tem sido um desafio dar conta de acompanhar tudo que está acontecendo, sabe? A empresa cresceu muito, graças a Deus, nos últimos tempos, então acho que não quer dizer que eu não faço, eu só sei que é um desafio danado. Nossa, é muito difícil. Mas olha o que acontece. A gente tem que tomar cuidado, que é muita informação. E toda hora muda. Então, se a gente for acompanhar Tudo, né? tudo, a gente vai perder nosso propósito. Então, O foco, né, né? o foco. Então, é muita informação. Hoje é desse jeito, amanhã é desse. Cada um vem com a ideia. Cada um traz alguma coisa. E já que a informação está chegando muito fácil para a gente, de todos os lados, e cada um às vezes pensa de um jeito, a gente tem que tomar cuidado Tem que para ter um não foco. se perder no caminho, que vai perder. A gente tem que ter um Tá. foco na hora que eu falo isso assim, a gente tem que ter um foco para poder direcionar ali o que a gente está fazendo. Mas igual agora que a gente está com vários projetos, tem muita coisa nova vindo por aí, viu? Podcast é só uma deles. Por isso que chama Novos. Novos, tem coisa Toda nova o hora tempo tem uma todo. coisa nova. Então, assim, realmente nesse momento de expansão que a gente tá, é muito projeto, é muita coisa para acompanhar. E graças a Deus a equipe tá sendo maravilhosa. A gente tá com uma equipe muito boa. Então tem me dado bastante suporte. Mas realmente eu acho um desafio, porque é muita informação. Até para saber filtrar tudo que vem por aí, a gente tem que saber, né? Tem. É difícil. E é difícil falar não para algumas oportunidades. É difícil falar não para determinadas coisas, mas por isso que o propósito definido para mim também é importantíssimo. resolve. É difícil você falar qual que é o melhor, qual que é o mais importante, né? São todos importantes, né? Falar Mas falar não, por isso você tem que ter uma clareza de propósito muito grande. Você fala assim, isso vai desviar do meu trajeto? Isso vai me fazer demorar mais para chegar onde eu quero chegar? Vai. Mas é um dinheiro a curto prazo. Às vezes você fala, não, cara, mas é mais importante eu chegar lá do que eu ganhar esse dinheiro a curto prazo, que vai tirar 2 anos da minha vida fazendo isso aqui às vezes e vai me desviar da minha meta que eu vou atingir. Isso é difícil, gente. É difícil. Falar não pra coisa ruim é fácil, né? Porque o mercado O problema é falar não pra coisa hoje, boa. O mercado traz muitas possibilidades, ainda mais no nível que a gente está lá no escritório. É muita gente perguntando se a gente quer fazer sociedade, Tem. quer fazer parcerias. Aposto que acontece isso com o Fred também, né? O dia inteiro. O tempo inteiro. todo. Quer fazer, eu tô montando negócio, quer ser meu sócio? O dia inteiro, gente. Né? Isso acontece. Então, se você não pôr foco, Tem. né, você perde seu propósito. Vou entrar aqui sim, vou investir aqui, vou investir ali. Aí É o que eu falei, é o que eu falei da fórmula da física. A força se dissipa.
Você tem uma força de trabalho, aí você vai dissipar a sua força de trabalho, não vai fazer nada direito e não vai sair do lugar. Exatamente. Fred, então só para encerrar a última pergunta, o que o Fred de hoje daria de conselho para o Fred que começou lá no início, que ainda estava engatinhando no empreendedorismo? Que conselho que você daria para ele se você pudesse? Eu daria para ele o conselho do último P do livro, que é o conselho da paciência. Oh. Porque a paciência está muito ligada ao ciclo do hábito que a gente tem. E aí eu coloco isso no livro, né? Hoje você tem, no hábito, quando a gente tem os nossos hábitos, a gente tem um gatilho que dispara uma rotina que vem uma recompensa. Então, eu fiquei nervoso, comi um chocolate, eu me sinto melhor. Sim. Eu tô cansado, eu bebo um café, eu fico mais animado. Eu acordo, escovo o dente, eu fico com hálito fresco. Então, são pequenas recompensas do dia a dia que a gente vai colhendo que são imediatas. No hábito da vida da gente, o hábito traz recompensas imediatas. A gente faz já esperando alguma coisa. E no empreendedorismo, a recompensa ela demora. E ter essa percepção de que você tem o seu gatilho, vou empreender. Aí você começa a sua rotina empreendedora. Essa rotina é longa, ela vai demorar muitas vezes anos para você começar a colher a sua recompensa aqui na frente. E os jovens são muito impulsivos, né? E eu também, obviamente, também fui muito impulsivo, sofri muito com essa ansiedade de querer resultado a curto prazo. Então, um conselho que eu daria para o Fred lá de trás é falar, calma, cara, tudo tem seu tempo, entendeu? Você tem que traçar o seu caminho, você tem que fazer o que tem que ser feito e calma que a recompensa vem. Eu não tive, assim, obviamente eu tive que ter calma forçado, porque isso é uma coisa natural, né? Obrigado a esperar, mas isso me causou muito sofrimento interno, quando você vê que o resultado não está vindo, e eu acredito que muitas pessoas também têm esse sofrimento, e muitas pessoas desistem, às vezes, de um sonho, de uma coisa que tinha um potencial danado, se faltando insistir mais um pouquinho, faltando às vezes mais um ano, mais 2 anos de tocar aquilo, às vezes a coisa ia chegar e ele ia conseguir. Então, assim, ter essa compreensão de que é importante, curta o trajeto, né? Aproveita o caminho, cara, faça o que tem que ser feito. E se você fizer o que tem que ser feito, muito provavelmente o que você está plantando vai florescer ali na frente, você vai colher os frutos ali, né? Então esse seria o conselho que eu daria para aquele jovem ansioso e impetuoso que quis fazer, né, aquela ideia lá atrás. Ai, ótimo. Realmente, a paciência é uma virtude mesmo, né? Porque os jovens, hoje em dia, a gente vê isso no dia a dia também, com os nossos colaboradores que estão lá, né? O pessoal mais novo. Porque eu sou jovem ainda, mas nem tanto, né? Então, a gente vê isso realmente. É muita ansiedade, a gente quer tudo pra ontem, né? Imagina lá, tanto que não sofreu o Fred lá do início. Coitado. Não, o Antônio do início. Muito. Sofreu muito também, né? Sofro até hoje. Eu tenho essa questão de é um querer. Exercício. É um exercício de querer rápido. Inclusive, você me segura muito, né, Bruna? Você sabe disso, porque eu quero fazer e quero que resultado. Tudo pra ontem? Quero pra ontem, né? Mas eu vou segurando. Sofre. Mas vai fazer o quê? Não tem muito jeito, né? Tenho hoje consciência do que acontece, né? Então fica mais fácil. Mas que a ansiedade vem. Isso aí não tem jeito, só tenho consciência. Com certeza. Gente, então, acabou o papo de hoje. Então, Fred, eu queria muito agradecer você que fala pra gente onde que o pessoal consegue comprar o livro. Ele está disponível nas principais plataformas aí, está disponível na Amazon, está disponível no Shoptime, toda a rede americana. Acho que na própria editora também tá, né? Na editora Lux está disponível também. Ótimo. Joia. Então, gente, não deixem de ler, porque é uma leitura muito boa, extremamente fluida. E vocês viram, né, que tem muito conteúdo pra gente aprender. Porque só aqui nesse bate-papo a gente aprendeu muito. Imagina lendo o livro, né? Quero agradecer o Yuri. Obrigada aí pela presença. Obrigado. Por estar com a gente. Antônio, obrigado. Seu pai, Antônio. Meu pai, é estranho falar Antônio, eu falo Antônio. Ai, meu Deus do céu. Antônio, parabéns, muito obrigado. Fred, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, pela parceria de tanto tempo, né, que tá aí com a gente há muito tempo e sempre aí conquistando e galgando coisas junto com a Novos. É realmente muito bom ter você com a gente. Obrigada. Gente, não percam
o podcast Pode Ser Novos, porque vem muita coisa boa por aí, tá? E se vocês tiverem sugestões de pessoas que vocês querem ver aqui na mesa com a gente, trocando uma ideia, é só falar com a gente. Então, eu vou finalizar aqui o primeiro Pode Ser Novos, que foi mais do que especial. Obrigado, viu, Fred? Nossa, obrigado a vocês. Fiquei muito, muito, muito feliz com esse convite, muito feliz com a oportunidade que você me deu de expor esse método, né, de trocar um pouquinho esse conhecimento, uma coisa que é meio filho nosso, né, então a gente tem um carinho especial com isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado Antônio, obrigado Yuri. Vocês são um escritório que eu admiro demais, um escritório que eu costumo citar como exemplo em vários lugares que eu vou. Parabéns pela trajetória e tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito da Novos aí em nível nacional. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, Fred, viu, Fred? Gente, é isso então. A gente se encontra no próximo Pode Ser Novos.